Adalto, como que você vê hoje o mercado dos novos profissionais? O Bauman, filósofo, ele traz muito o conceito das relações fluidas, né? Hoje as conexões das relações elas são muito superficiais. E você comentou uma coisa que eu acho super importante, que é a questão dos apaixonados. Então, se eu sempre gosto de dizer uma frase, cara, se não tem amor, se não tem paixão, não rola. Se não tem o brilho no olho, parece que o negócio não funciona, não vai para frente. Então eu queria entender um pouquinho de ti, como identificar isso, como ter o feeling de poder perceber, poxa, essa pessoa aqui parece que não tem, sabe, o brilho no olho, parece que não tem paixão. Você com a tua experiência, como que tu consegue identificar isso no dia a dia? Você tem alguns momentos também, né? Muitas vezes no trabalho, um colaborador ele tem fatores extra-campo, né? Extra o trabalho, que pode interferir no momento dele. Então, eu falo assim, ó, nós precisamos ter relações mais profundas com as pessoas, principalmente aquelas que nós trabalhamos. Se você tem uma relação com o teu colaborador próxima, você sabe o momento que ele está vivendo. Se é um momento ou se ele está perdendo a paixão, se ele está perdendo o amor. E eu sempre falo, eu tenho grandes amigos que foram meus colaboradores e outros que foram meus gestores. Mas em algum momento, né, não é que se perdeu a paixão, vieram paixões maiores. Porque eu falo, nem todo mundo vai conseguir ser diretor da empresa onde nós estamos. Mas o meu papel como gestor é preparar os meus colaboradores para assumir cargos de gestão fora, inclusive, da empresa onde nós estamos. E isso é um processo natural, né? Vai acontecer. Então, eu preciso ter essas conexões um pouco mais profundas. Eu não posso olhar só o negócio com o colaborador. Eu preciso conhecer um pouco, eu preciso entender a pessoa, né? Então, hoje eu tenho um grupo grande e é muito heterogêneo. E eu procuro, em alguns momentos, né, de descontração, em momentos que eu tenho tempo de qualidade, não para falar de negócio, mas eu procuro entender. Pô, você está feliz? Né? Tem algo que eu posso fazer para você melhorar o seu dia a dia? Né? Como está a tua relação com a família? Então, essas perguntas, só que tem uma particularidade muito grande nisso. Você precisa gostar de mexer com pessoas. Então, eu tenho muito líder hoje que ele gosta de liderar, mas ele não gosta de pessoas. E isso não existe certo ou errado, né? Tem perfil diferente. Inclusive, eu tenho, assim, dentro da família, eu sei que o cara é um excelente líder, mas ele não gosta de gente. Ele tem um outro sistema. Então, o meu olhar de liderança é isso. Eu preciso entender também, né, o momento, se o cara está feliz, se não está, o que nós vamos fazer para deixar ele feliz. Eu já tive um exemplo, né? Eu já tive um colaborador meu que um momento ele chegou para mim, não estou feliz. Cara, eu não estou feliz porque eu estou viajando muito, eu não consigo ter uma relação afetiva, né, com ninguém, porque eu não tenho parada e eu preciso mudar isso. E juntos nós construímos todo um processo para mudar. Então, isso já aconteceu faz alguns anos, uns 8 anos, e hoje essa pessoa, inclusive, está fora do Brasil, tem a mim como uma pessoa de contato para incentivador de carreira ou direcionar um pouco a carreira ainda, né? Depois de 8 anos que saiu da minha gestão, mas a gente ainda tem essa proximidade. Por quê? Porque em algum momento eu ajudei a ela buscar a felicidade corporativa. Né? Não é por esse caminho, mas vamos juntos achar o teu caminho. E isso é rico. Né? A gente falava um pouquinho antes até da gente começar o nosso bate-papo, mas essa relação ela vai existir.
Nós somos pessoas, né, muitas vezes da mesma formação, e eu não tenho dúvida que podemos ser colegas, inclusive, em outras empresas. Então, para mim, toda a relação eu construo da forma que amanhã um de vocês pode ser meu gestor, né? Então, eu preciso tratar essas questões de forma igualitária. Nós somos uma grande família, né? Como o Adalto disse. Acho que você trouxe um conceito assim que a gente poderia explorar um pouco mais, que é essa questão da felicidade corporativa. Ouvindo você falar, Adalto, a gente percebe o quanto é genuíno a liderança no teu perfil, né? E não só empresa, placas, enfim, projetos, mas a gente percebe que é do ser humano para o ser humano, né? É uma relação genuína. Comenta um pouco mais para nós, assim, que está recém-formado, pessoal que está começando na carreira agora, a esse conceito que eu achei bem interessante, da felicidade corporativa. O que é uma felicidade corporativa? A felicidade corporativa, no meu ponto de vista, é você ter um ambiente de trabalho gostoso. Não adianta, gente. Você precisa acordar cedo com vontade de ir para a empresa, com vontade de ir para um cliente, com vontade de fazer aquilo que você vai fazer. Esse é o primeiro conceito. Eu preciso ter vontade de falar com o meu gestor, de contar para ele, né, um negócio que eu fiz, ou de um elogio de um cliente para a empresa, ou para algum produto, ou para algum projeto, né? Eu preciso ter isso daí. Recentemente, nós fizemos uma coisa que eu não tinha visto até então no mercado veterinário. Nós pegamos todos os nossos colaboradores e levamos para conhecer as nossas bases, né, de desenvolvimento de produto na Noruega e na Holanda. Nós levamos toda a nossa linha de frente, né, falando de coordenadores de território, que são os comerciais, e também todos os consultores técnicos. Então, foi uma imersão para conhecer as raízes da empresa lá fora. E você vê assim, ó, colaborador, e aí entrando nessa faixa etária, você vê jovem colaborador, cara, com paixão no olho, quando ele vai por um processo desse, que ele vê que a empresa e as pessoas que estão lá estão investindo em conhecimento para ele. Então, isso para mim é felicidade corporativa. É você se sentir bem aonde você está. E que muitas vezes os gestores, né, isso é muito comum. O gestor ele está mais focado em entregar resultado e fazer o papel dele da dança das cadeiras, porque ele quer escalonar novas posições, e esquece que quem promove o gestor é o colaborador. É a base, né? É a base, é o resultado constante, né? É o que você escuta do teu cliente. Então, não adianta o sistema que a gente conhece antigo de olhar só a cadeira da frente. Eu quero pegar aquela cadeira, então eu vou ter que focar atingir minha meta, ou estar junto sempre focado no meu gestor, só o que ele quer eu vou fazer. Isso, para mim, não é a felicidade corporativa. Legal, Adalto. Adalto, saindo um pouquinho dessa questão da felicidade corporativa, mas olhando um pouco para a sucessão da equipe. Eu queria que você comentasse, cara, como que você avalia a sua equipe e identifica possíveis sucessores. Não sei se você já passou por momentos também de ter dificuldade de identificar esses possíveis sucessores. E como que você trabalha isso para que surja, né? Aquele diamante ali no meio da sua equipe, fala, cara, essa é a pessoa que eu preciso elevar e que se eu sair daqui um dia é ela que vai assumir a minha vaga. Como que você trabalha isso na sua equipe? Boa pergunta. A própria equipe identifica quem são os novos sucessores, né? Então, quando você tem uma equipe com um número assim relativamente não grande, mas vamos lá, cada grupo, por exemplo, eu tenho um grupo de técnicos que tem acima de 10 pessoas, né? Então, entre eles, você começa a identificar a sucessão de gestão. Os comerciais, a mesma coisa, são aqueles que se destacam, né, e que começam a ter também a relação de incentivar os colegas com alguma atividade diferente, né, com
exemplos de trabalhos que foram bem-sucedidos. Então, esse é o primeiro passo, né? Você identificar, o próprio grupo começa a identificar e se sobressai perante os demais. E a empresa, hoje onde eu atuo, ela tem um processo que eu até falo que é mais completo que um MBA, como se fosse uma pós-graduação, que é um programa de desenvolvimento de gestores. Então, eu participei da primeira turma, né? Então, a gente são módulos mensais de 2 dias em sala de aula, com consultores de diversos locais, né, de diversas instituições de ensino, e isso permanece por 12 meses. Né? E aí, ao final, a gente tem as avaliações também desse grupo de professores, né? E a gente começa a lapidar assim, dentro de um programa, porque esse é um dos objetivos do gestor, né? Formar novos sucessores. A engrenagem não pode parar. Isso aí. Falando um pouquinho de futuro agora, Adalto, como que você vê, né, no setor da genética suína, a gente sabe que está em constante evolução, como que você vê ali os principais desafios e oportunidades para essa área de gestão de equipe nos próximos anos, né? A gente falou um pouquinho das gerações e tudo mais, mas como que você vê isso ali para os próximos anos? E também poder colocar um pouquinho sobre as questões de inovação e tecnologia, como que elas podem impulsionar ainda mais essa questão da alta performance nas equipes. Olha, eu acho que eu até falei um pouquinho já lá atrás, né, dessa métrica de buscar novas lideranças, o que vem pela frente em liderança. Então, nós precisamos preparar cada vez mais as pessoas que estão entrando, que conhecem bastante a parte de tecnologia, que, né, está disponível hoje no nosso dia a dia, mas a gente precisa também trazer a cultura que esse novo líder precisa implementar dentro das equipes. Né? Uma cultura de competitividade, mas uma cultura também de continuar a felicidade corporativa. Então, hoje o jovem, assim, na sua grande maioria, tem um lado muito mais individualista, até pelo sistema, né? Hoje você não vê mais o jovem jogando futebol na rua, não vê o jovem mais participando de esportes coletivos. A gente vê cada vez mais pessoas praticando esportes, eu brinco com a minha turma, de autoajuda, né? Que são esportes, eu preciso me superar, e aí o cara busca um esporte de autoajuda onde ele tem a superação dele mesmo. Eu vou participar de um triatlo, eu vou me superar. Eu terminar o triatlo já é superação. Chão, vem superar aqui no teu trabalho, vem entregar teu trabalho, vem trazer ideias novas, que isso tudo no dia a dia você tende a ter até uma vida mais gostosa. Você não precisa buscar a tua aprovação a todo momento. Né? Então, eu acho que são os desafios. É você trazer uma cultura, né, e saber equilibrar essas gerações e tirar proveito de cada uma delas. Né? E você trouxe a segunda parte ali da tua pergunta, né? Eu tive agora, falando em suinocultura e tecnologia, eu voltei agora recentemente da China e eu fiquei assim muito surpreso com o que eu pude ver lá. Então, uma suinocultura em termos de resultados técnicos muito abaixo do que nós temos aqui hoje no Brasil, né? Mas uma tecnologia muito mais avançada, em termos de controle de produção, em termos de... Enfim, tudo que a gente fala de tecnologia de produção, eles têm. Né? Então, assim, salas imensas de controle, onde com um clique você abre, aonde, por exemplo, o Leonardo está trabalhando, quais são os objetivos dele, qual é a temperatura da sala onde ele está trabalhando, e abre até uma câmera para você ter uma visão online do teu trabalho. Então, eu digo assim, tem muita coisa ainda para
para vir, né, em termos de tecnologia. E eu acho que nós temos um futuro muito promissor, né? Porque a gente vai ter gente extremamente capacitada a trabalhar com essas ferramentas e a gente precisa se preparar para o futuro, né? Falando também na suinocultura do Brasil, eu acho assim, nós somos o melhor produtor de suínos do mundo. Nós não temos todos os problemas de sanidade que o resto do mundo tem, né? Nós temos taxas de indicadores de produção muito bons, né? Nós temos uma mão de obra ainda especializada e ainda com custo menor que os outros países de produção e temos um custo de produção ainda menor. A China tem exatamente o dobro do nosso custo de produção, né? Então, nós precisamos contabilizar isso. Em algum momento eu vi uma palestra onde falávamos do síndrome do vira-lata, né? Eu acho que nós precisamos mudar esse conceito. Nós, os jovens que vêm entrando, nós que estamos dentro da produção, nós precisamos falar bem do que é nosso. E isso daí é algo que, com certeza, vai mudar o nosso patamar nos próximos anos.